Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Manhã com Cristo. Essa série que Deus colocou no meu coração para que possamos diariamente falar do amor de Deus e trazer clareza àqueles que ainda não têm alguma compreensão do texto bíblico e receber a revelação do Espírito Santo para que ele possa trabalhar na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por ter ouvido a voz do Espírito Santo, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. De primeira mão, já quero te pedir para curtir esse vídeo, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Se possível, compartilhe com um amigo, com um familiar, aquele que você ouviu a mensagem e se lembrou dele. Deixe também seu pedido de oração nos comentários. Você e a sua casa estarão incluídos no meu momento de intercessão. Hoje nós vamos fazer a leitura de Salmos de número 1. Você pode abrir a sua Bíblia e assim nós acompanharemos juntos. Vamos fazer a leitura. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos entender o que o Espírito Santo quer nos trazer verso a verso? O primeiro diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Felicidade plena aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Será que hoje, como igreja, nós estamos respeitando e obedecendo esse primeiro salmo? Será que nós estamos nos afastando do conselho dos ímpios? Ou estamos tomando conselho com pessoas que não deveríamos? Será que no momento de tristeza, de carência, de desespero, é o Espírito Santo ou são as pessoas com conduta correta que nós estamos buscando conselhos? Vamos trazer um exemplo bíblico sobre isso? A Bíblia conta a história do filho de Davi, que era apaixonado por sua irmã, Tamar. E ele foi tomar conselho com o primo sobre o que fazer para consumar essa paixão, esse amor que ele tinha pela sua irmã. E o seu primo, que não tinha uma conduta correta, lhe deu uma ideia demoníaca, que ele se fingisse de doente e pedisse que a sua irmã preparasse um alimento e levasse para ele nos seus aposentos. E daí esse primo deu essa ideia para ele, que no momento em que ela chegasse com o alimento, ele agarrasse, consumasse as ideias que ele tinha na sua cabeça. Como o pensamento dele já estava voltado para isso, ele acreditou que seria uma excelente ideia e fez isso com a sua irmã Tamar, tirando a sua virgindade, causando-lhe um trauma muito grande e destruindo a sua vida. Tamar, que antes vestia vestes coloridas, que eram a identificação das filhas do rei virgens, ela precisou trocar as suas vestes e não tinha mais a aparência e o sorriso de uma menina alegre e feliz. Houve uma sequência de destruição na família por causa de um conselho que foi ouvido por boca de um ímpio, por boca de alguém que não estava alinhado com a vontade do Senhor naquela família. Então, o que aconteceu com esse filho de Davi é que ele foi buscar conselho com alguém que falaria o que ele queria ouvir. Às vezes a gente não age dessa forma. A gente quer ouvir somente aqueles que vão aprovar ou que vão validar
aquilo que a gente tem a intenção de fazer. E sem maturidade a gente não consegue perceber que estamos indo pelo caminho errado, que estamos indo pelo caminho que desvirtua e desvia aquilo que nossos pais nos ensinaram como correto, aquilo que o Espírito Santo tenta nos alertar que não é o certo a se fazer, mas nós ouvimos as vozes dos ímpios. E a Bíblia diz que é feliz e que é bem-aventurado aquele que não se abre, que não toma conselho com homens ímpios. Esse é um exemplo bíblico muito claro de que apenas uma palavra, daquilo que talvez o nosso coração já tenha brotado, daquilo que a gente quer ouvir, ela pode mudar a história de uma família. Como mudou a história da humanidade? Sim, a história da humanidade. Por que não? O que aconteceu com Eva no Jardim do Éden? Na minha cabeça, no meu entendimento, eu acredito que Eva já rondava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que ela tinha sim um desejo, uma vontade do proibido, de provar aquilo que não se podia. Ela tinha a essência humana. E quantas vezes nós agimos dessa forma? De querer sair daquilo que Deus falou que era para seguirmos, apenas por querer experimentar algo novo. Então, quando Eva, no meu entendimento, quando Eva escutou a serpente falar para ela que ela poderia comer, que não seria nada demais, não aconteceria nada daquilo que Deus havia falado, mas ao contrário, eles seriam maiores do que Deus. Eles teriam um entendimento maior do que Deus. Então, a primeira atitude de Eva, sem pensar duas vezes, foi comer do fruto. Por quê? Porque a serpente, o nosso inimigo, ele não tem o poder, não tem poder algum de ler a nossa mente. Mas ele sabe interpretar perfeitamente todos os nossos comportamentos. E se os nossos comportamentos, se os nossos olhares, se as nossas reações, se as nossas expressões demonstram que queremos algo, é aí que ele vai trabalhar. São nas nossas fraquezas que o inimigo vai trabalhar. O livro de Tiago diz que nós não somos tentados segundo ao Senhor. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados segundo o nosso próprio desejo, segundo as nossas próprias vontades. Isso conclui e prova isso que eu acabei de dizer. O inimigo ele vai trabalhar maciçamente naquilo que nós temos fraqueza. Kelly, então como resolver isso? A resposta está na Bíblia. Que a carne, ela é fraca, mas o espírito é forte. Então, aquilo que vai ser mais forte é aquilo que a gente mais alimenta. Ora, se eu vejo mais televisão, se eu fico mais tempo do que deveria nas mídias sociais, nas redes sociais, se eu dedico meu tempo àquilo que é favorável à minha carne, se eu dedico o meu conhecimento àquilo que é favorável à minha carne, no dia mau, quem vencerá? No dia da tentação, quem vencerá? Se eu oro, se eu busco ao Senhor, se eu jejuo, se eu entrego a minha mente, o meu coração a Deus. Ora, no dia mau, no dia da tentação, quem vencerá essa batalha? Vencerá aquele que estiver mais forte. Quantas vezes num domingo nós passamos o domingo inteiro maratonando Netflix, passando os feeds das mídias sociais, das redes sociais, ou nos alimentando daquilo que não nos é favorável espiritualmente, para à noite irmos para a igreja e não prestar um culto, mas apenas assistir a um culto e encontrar os amigos. Nós não nos preparamos para cultuar ao Senhor. O que é preparo para cultuar ao Senhor? Nós podemos adiantar nossos afazeres domésticos, podemos sim adiantar os afazeres da semana, fazer o almoço, lavar a louça, deixar tudo muito pronto, para, a partir do horário de descanso do almoço até o horário do culto, eu meditar na palavra do Senhor, pedir ao Senhor que fale comigo, preparar o domingo como culto racional ao Senhor. E quando chegar na igreja, entrar naquele lugar como um lugar santo, entrar e entender que aquele lugar é de adoração. Quantas vezes nós denegrimos a imagem do culto? Quantas vezes não nos vestimos de forma adequada com a intenção de cultuar ao Senhor?
Às vezes nossas intenções, os nossos propósitos estão completamente errados e desvirtuados daquilo que Deus quer. Nós não podemos adorar a Deus da nossa maneira. Tem um ritual, tem sim um modelo de culto que Deus quer. Quando Deus olha do céu, Ele procura verdadeiros adoradores, Ele não procura qualquer adorador. Se a Bíblia dissesse que Deus procura uma adoração que você possa dar, aí sim, eu falaria não. Cada um adora do seu jeito que Deus recebe. Mas não é dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E num domingo à noite, numa quarta-feira à noite, no dia a dia, na semana, de manhã, à tarde, à noite, quando tem alguém olhando, quando não tem ninguém olhando, se o Senhor fixar os seus olhos em nós, Ele achará verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, que adoram de todo o coração. Talvez você não tenha ainda se atentado que prestar um culto tem que ser feito com reverência, porque nunca foi ensinado ou você nunca realmente se atentou por esse olhar. Tomar conselho e ouvir as pessoas certas. Esse é o ponto principal. Esse deverá ser o nosso foco principal. Já dei o exemplo das mídias e das redes sociais. Será que não chegou a hora de você fazer uma limpeza naquelas pessoas que você segue? Eu fiz isso há muito tempo. Eu peguei as minhas redes sociais e fiz uma limpeza de todos aqueles que eu seguia, de lojas, de lanchonetes, a pessoas, a blogs, porque me levavam por outro caminho. Não o caminho de buscar não só conhecimento cristão, mas o conhecimento pessoal também. Me levavam por outro caminho. Tomavam o meu tempo com outras informações que não mudavam em nada a minha vida. Então eu comecei a seguir as pessoas que falavam do amor de Jesus com clareza, com seriedade, com prudência. Comecei a buscar as pessoas que o Espírito Santo me instruía, em que tinha a essência da palavra, que falava com rigor, mas que nos ensinava com confrontos. Porque às vezes a gente não quer ser confrontado. Como eu disse sobre o filho de Davi, ele buscou a orientação de alguém que falaria o que ele queria ouvir e que validasse o que ele queria fazer. E às vezes a gente foge desse confronto. Eu sigo pastores e pastoras e cantores que a todo momento nos colocam no caminho certo do Senhor. Olha, isso que você está fazendo é errado, isso é pecado. É importante seguirmos pessoas assim porque nos aproximam do Senhor. Daqueles que falam que está tudo bem, que não é bem assim, que a igreja precisa ser mudada, que a Bíblia precisa de uma atualização, que nem tudo é tão pecado dessa forma. Fuja. Fuja, porque ele está indo para o inferno e está te levando junto. E todas as vezes que nós fazemos essa limpeza, olha como nós crescemos. Parece que nós crescemos 5 anos em 5 dias, porque nós começamos a absorver coisas puras e essenciais para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Pessoas que nos aproximam e nos fazem ouvir a voz do Espírito Santo com toda a palavrinha que sai da sua boca. E tem pastores que eu sigo, que eu sinto o Espírito Santo falar comigo em uma mensagem de 60 segundos que o meu coração pulsa. E eu falo, Senhor, eu entendi e eu recebo essa mensagem. E tem vídeos de 60 segundos nas redes sociais que contaminam todo o nosso ser. Nesse curto espaço de tempo, apenas 60 segundos, contamina a nossa mente, o nosso coração. Quando não contamina com pornografias, com pensamentos maldosos, contaminam com perturbações. Deixa o nosso espírito carregado, perturbado, porque nós não estávamos preparados para absorver esse tipo de conteúdo. Então, nesse primeiro verso do primeiro salmo, a mensagem que eu quero deixar para você é: blinde o seu coração, blinde a sua mente, cuide daquilo que você está vendo, cuide daquilo que você está consumindo diariamente. Se você cuidar e fechar os seus olhos e excluir da frente dos seus olhos esse tipo de conteúdo, o Senhor vai ter espaço para falar com você.
O Espírito Santo vai ter espaço na sua mente. Você, ao invés de ouvir tantas outras vozes, você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo falar através da boca dessas pessoas que são usadas pelo Senhor. As redes sociais não são maldição. As redes sociais podem ser bênçãos, mas também pode transformar-se em maldição se não soubermos usar. Que você use as suas com entendimento, para que o diabo não possa destruir a sua casa, a sua família, a sua vida e o seu ministério através das coisas que estão lá. Nós vemos conteúdos cristãos sendo excluídos das redes sociais e adolescentes dançando seminuas sendo mantidas e com inúmeras visualizações. Nós sabemos que o sistema, que o mundo jaz do maligno, mas nós somos a resistência. Nós somos as pessoas que bloqueiam esse tipo de conteúdo, que não acessam esse tipo de conteúdo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu espero que essa mensagem entre, invada o seu coração, para que você possa ouvir os conselhos daqueles que podem te aproximar do Senhor. Que você fuja das rodas dos zombadores e dos escarnecedores, porque eles não têm nada a te acrescentar. Que você não queira estar próximo de pessoas que zombem do nome do Senhor e da sua casa apenas por status social. Nós estamos aqui para fazermos a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos nessa terra. Não, nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que entra como espada, Senhor, e tem poder de alcançar a divisão da alma e do espírito. Senhor, que essa mensagem chegue a todos aqueles que precisam fugir, sair e excluir conteúdos e pessoas que zombem do Teu nome e que traz conselhos impuros e que nos desviam do Teu amor, da Tua palavra, da Tua graça, da Tua casa e do nosso foco, que é Cristo. Pai, cuida das famílias, cuida da mente, do coração dessas pessoas. Senhor, cuida dos pais, dê a eles, Senhor, sabedoria para direcionar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pai, guarda, ajuda, Senhor, a Tua igreja a se blindar do mal, a se blindar das informações do mal, Senhor. E que a cada dia a nossa vida glorifique o Teu nome. Que a cada dia, Senhor, a minha vida seja, ó Deus, um reflexo de Cristo e que as pessoas possam ver, através de mim e através de cada um que está assistindo a esse vídeo, o Espírito do Senhor atuar. E queiram se aproximar, Pai querido, e queiram ouvir essa mensagem. Queiram, Senhor, se aproximar de cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas e dessa mensagem que chega e que voa. Nesse dia, reconhecemos que Tu és o centro da nossa vida e que precisamos ter clareza naquele que serve e naquele que não serve ao Senhor. E fugir desses maus conselhos e dessas más companhias. Nós te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos. Em o nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que essa mensagem possa frutificar no teu coração e naqueles que você possa enviar também. Curta, compartilhe esse vídeo e não deixe de colocar o seu pedido de oração nos comentários. A sua família fará parte do meu momento de intercessão.